Nosso ministro favorito do STF, Flávio Dino, rejeitou as explicações, as desculpinhas esfarrapadas do senador Carlos Viana sobre os quase 4 milhões de reais que ele enviou à ONG, da Igreja Ladroinha. Em um despacho na manhã da segunda-feira, dia 30, o ministro Flávio Dino rejeitou as explicações enviadas pelo senador Carlos Viana, presidente da finada CPI do INSS, sobre cerca aí dos quase 4 milhões de reais em emendas enviadas à Fundação Oasis, ONG ligada à Igreja da Ladroinha, do André Vai Ladrão. Na decisão em que pede documentos que comprovem as alegações apresentadas pelo senador, o Dino acolhe a tese apresentada pelos deputados Rogério Correia e pastor Henrique Vieira, que vem desvio de finalidade nas emendas milionárias de Viana à Fundação da Igreja da Ladroinha, tá? Na representação dos deputados, diz que o padrão de repasses de Viana à Fundação Oasis, entidade do mesmo ecossistema que ele protege na presidência da CPMI, evidencia possível desvio de finalidade. A emenda não serve ao interesse público, mas ao interesse de manutenção do vínculo político-financeiro entre o parlamentar e as entidades investigadas. Na ação, os deputados ainda afirmam que o senador Carlos Viana manteve vínculo profissional com a Rede Super, que é a emissora vinculada à Igreja Ladroinha no período de destinação das emendas parlamentares. Inclusive, foi o próprio Viana que, já com medo, já com o rabinho entre as pernas, quando estava dando uma entrevista aos jornalistas, antecipou essa notícia, dizendo que ele apresentava um programa na emissora aí da Igreja Ladroinha e, inclusive, disse que ia continuar assim mandando dinheiro para lá, Eu acho que vocês devem lembrar, a gente trouxe aqui para vocês esse trecho. E no despacho aí do ministro Flávio Dino, ele diz que ao apresentar as explicações, o Viana discorreu de modo genérico e abstrato sobre os motivos para a destinação de emenda. Não é à toa que a CPMI do INSS, presidida por ele, acabou em pizza, galera? Olha, vou mostrar aqui para vocês a repercussão aí dessa decisão do ministro Flávio Dino, mas já peço que você já deixe o seu like nessa publicação, meu amigo. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. Aqui todos os dias a gente detona o bolsonarismo e essa corja de gente safada, então se junte com a gente, deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário e se você puder ajudar ainda mais, se torne membro a partir de R$3, você ajuda a gente a continuar trazendo aqui essas notícias. Uma decisão importante chegando de Brasília, agora do gabinete do ministro Flávio Dino, que diz respeito ao envio de emendas pelo senador, pelo Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, que terminou agora no sábado, à Fundação da Igreja Lagoinha. O ministro Flávio Dino considerou insatisfatórias as justificativas apresentadas pelo senador. Bom, vamos aqui ao que disse o ministro Flávio Dino, separado pela nossa produtora Pauline Almeida. Tem alguns trechos importantes que eu acho que eu posso apresentar para vocês aqui no próprio despacho do ministro Flávio Dino. Em razão de alegações formuladas, determinei a intimação do excelentíssimo senador Carlos Viana e do Senado Federal para que prestassem esclarecimentos acerca de supostas irregularidades na destinação de recursos oriundos de emendas parlamentares à Fundação Oasis. Essa Fundação Oasis aqui é o braço social, digamos assim, da Igreja da Lagoinha, conforme narrado pelos parlamentares nos seguintes termos. E aí aqui tem a explicação das emendas encaminhadas pelo senador Carlos Viana à Lagoinha. Foram 3.600.000 reais em emendas parlamentares à Fundação Oasis, braço social da Igreja Batista da Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão. 1,5 milhão de reais em 2019, via emenda Pix à Prefeitura de Belo Horizonte, com destino carimbado à Fundação Oasis. E aqui tem um ponto que o ministro, ao longo da decisão dele, esclarece, porque a justificativa do senador Carlos Viana é a seguinte: olha, eu repassava dinheiro para a Prefeitura cuidar de asilo, para a Prefeitura manter o funcionamento de centro de tratamento para dependente de droga, mas, segundo a denúncia, o dinheiro passava pela Prefeitura porque ele já estava carimbado para a Fundação Oasis. Então, 1,5 milhão a Prefeitura de BH carimbado à Fundação Oasis em 19. Em 2023, quase 1,5 milhão à Fundação Oasis de Capim Branco, região metropolitana de BH. E agora, no ano passado, um novo repasse à filial
de capim branco, mais de 650 mil reais. São esses os repasses que o senador Carlos Viana fez à Igreja Lagoinha. Aliás, ele disse, numa das justificativas para esses repasses, há alguns dias, que ele já admitia, aliás, foi ele mesmo quem levantou essa hipótese, depois confirmada, né? Ele trabalhou na emissora de TV vinculada à Igreja Lagoinha, ao mesmo tempo em que fez esses 3 repasses via emendas parlamentares para a igreja. A representação foi apresentada por deputados do PT e do PSOL. O Senado Federal respondeu dizendo que refuta a existência de qualquer ilegalidade nos repasses efetuados ou de opacidade na indicação dos dados decorrentes. Segundo o ministro Flávio Dino, diante da insuficiência de transparência e rastreabilidade das emendas sob exame, impõe-se a necessidade de requisição de documentos junto às prefeituras envolvidas, e aqui a gente está falando da Prefeitura de BH e da Prefeitura de Capim Branco, das prefeituras envolvidas, do governo federal e da própria Fundação Oasis, que é esse braço social da Igreja da Lagoinha. Então, o ministro Flávio Dino quer mais explicações sobre as emendas repassadas pelo senador Carlos Viana à Igreja Lagoinha por meio dessa Fundação Oasis e por meio dessas 2 prefeituras. Diga, Gadinho. Os parlamentares Henrique Vieira e Rogério Correia, eles aditaram a investigação do Dino, e o Dino já aceitou denúncias focando mais, pedidos de denúncias, focando o presidente da CPMI, o Carlos Viana. Então, ele diz que em 2019, Carlos Viana destinou de emenda 1.500.000 para a Fundação Oasis. Aí, em abril de 2021, quer dizer, 2 anos depois de mandar a emenda, ele vira apresentador da Rede Super, emissora pertencente à Igreja Lagoinha. Então, ele começa a apresentar programas lá. Aí faz um outro repasse, dessa vez de 1.470.000, e depois faz outro repasse de 650.000, ou seja... e durante toda a presidência da CPMI, acuso aqui os 2 parlamentares, todos os requerimentos de quebra de sigilo da Clava Forte Bank e de André Valadão, né, que é a financeira, e o Valadão, que é o líder da figuras centrais, né, dessa igreja, jamais foram incluídos na pauta. Então, tem também esse pedido de proteção, não só de repasse de recursos, do Carlos Viana ter um programa, eles dizem, vínculo, né, até empregatício com a igreja, ele atuou para impedir que se avançasse qualquer investigação contra a Igreja Lagoinha. Ou seja, a gente vai ver avanço, pelo menos pedido de apuração, certamente, lá pelo gabinete do ministro Flávio Dino, em relação ao Carlos Viana. A coisa não vai parar nessa questão de se a emenda foi transparente ou não. Tem mais? Tem mais. Muito bom. Perval? Pessoal, eu e o deputado Rogério Correia entramos no STF pedindo investigação sobre emendas do senador Carlos Viana à Fundação Oasis, que é ligada à Igreja da Lagoinha. E esse grupo é investigado no escopo da CPMI do INSS, que é presidida pelo senador Carlos Viana. A gente viu aí conflito de interesse e entrou no STF. E hoje, o ministro Flávio Dino determinou ampliação das investigações, porque a resposta do senador foi considerada insatisfatória e insuficiente. Pastor Henrique, tem mais, viu? Essa cidade de Capim Branco, onde ele enviou muita emenda, tem mais uma emenda de R$1 milhão. Na representação que nós fizemos, está explicando isso. E olha, o prefeito teve que colocar todo o recurso, por solicitação do senador, nessa Fundação Oasis. E de Capim Branco mesmo, só tem 5 idosos dentro dessa fundação que estão sendo assistidos. E no máximo que tem, são 23 idosos. Então é muito grave, o ministro Dino vai precisar realmente saber dessas questões. E eu vi que o senador Carlos Viana, na condução da CPMI do INSS, foi muito parcial. O deputado Rogério Correia denunciou isso várias vezes. O senador Carlos Viana ficou blindando, impedindo a aprovação de requerimentos
a respeito de algumas lideranças da Lagoinha. E essa blindagem, muito estranha, conflito de interesse, tem indício. Afinal de contas, ele tem relação histórica com essas lideranças e, ao que tudo indica, financiava essas lideranças por meio de emendas parlamentares. Tem que investigar. Isso mesmo, deputado. E durante a CPMI, o que a gente viu foi uma blindagem absurda em relação aos pastores que estavam fazendo lavagem de dinheiro na igreja da Lagoinha, em especial Lagoinha Belvedere. Vocês viram, foi 40 milhões de reais que o pastor Zetel mandou para a igreja Lagoinha Belvedere. Isso misturado com as emendas é uma intensa confusão que tem sido feita. A gente já viu que tem também emenda para Betim. Então toda aquela blindagem que foi feita na CPMI a gente não pode aceitar. A gente vai ter que fazer essa investigação, enviar isso para o ministro Dino, para que de fato o dinheiro público seja bem aproveitado. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais.